jogo que John Textor assistiu junto com a torcida. De manhã apresentou o treinador no tapetinho e viajou para a Argentina para acompanhar Patronato e Botafogo. O Botafogo construiu um placar de 2-0 fora de casa com um time misto. E o Textor falou depois desse jogo. Are you a owner or are you a fan? I'm a fan. I love to watch the games. Finally, I got to watch with the fans. I want to do that at Nilton Santos sometime, but tonight it was nice. I was able to meet people. Cuesta's mom was over there watching. So she had great seats, so did I. Tonight was tough. You know, the conditions were tough. The team's very good. They have talent just like we have talent. But the water, you know, became too much of a factor tonight. It hurt both teams. You know, the rain didn't help anybody. So it's just good to survive these kinds of games. So we're very happy. Tá aí, ó, a imagem do John Textor assistindo o jogo na torcida visitante na Argentina contra o Patronato. Agora, ele e Pedro Ivo concordaram num negócio ali. As condições não eram as melhores, né? Você falou do campo que o Botafogo jogou. Para não ser das melhores, precisa melhorar. Tá muito, tiveram que parar o campo para encher um buraco de areia. Não, e onde foram buscar areia? Na obra do terreno do lado. Aí é o que eu tô falando. O povo sabota, aí não dá, entendeu? Eu queria falar, Botafogo... Isso é brincadeira. Não, isso é brincadeira. Que isso? Isso é brincadeira. Não, e às vezes a gente dá risada, porque isso é galhofa. A gente dá risada porque parece que é pegadinha. Olha o tamanho da isso. Não, e o melhor é economizando areia. Economizando areia. Aí você vira pro texto, ô, meu amigo, vamos ali. Você Botafogo e Patronato, que é a competição continental, que a gente precisa passar. Vamos lá ver como é que é a brincadeira aí que você tá... Aí você tá disputando o título brasileiro. A gente tá romantizando um troço que é ridículo. Teu jogador pisa nesse buraco, fica fora um mês. O que acontece? Entendeu? Isso pode acontecer. É claro que tem é bacana pra caramba, a imagem ali do Depp, o Textor na torcida, apresentou. Eu acho muito interessante o momento que a gente vive de questionamentos, entender o que não é. O Textor hoje é a cara do Botafogo, você sabe quem tá, onde tá, o que faz, que contrato, que acredita, de onde tira, quando vende, isso é muito interessante. Agora, passado isso, a gente não pode romantizar o ridículo, isso é ridículo. E a gente tá falando em liga, em bilhões e adiantamento, e a Conmebol vai soltar depois comunicado para dizer que os times ganham não sei quantos % a mais, que agora tem mais 2 datas de Copa Sul-Americana, isso é ridículo. E o Botafogo precisa ir lá e fazer o resultado dele. Porque por uma combinação ali, saldo de gol, acabou ficando em segundo lugar. A Conmebol, ela andou vetando vários gramados na Libertadores. Sobe areia, né? Ela vetou gramados na Libertadores e aqui. Quer dizer, aqui vai. A gente quer combinar um monte de coisa. Aí você pega o caderno de encargo da Conmebol para Sul-Americana e para Libertadores. Tem regra de tudo. Pô, isso não pode, sabe? E a Conmebol tem a prerrogativa de chegar 2, 3 dias antes. Calçade lembra aquela situação do Vélez lá do ano passado? Ela pode chegar 2, 3 dias antes e falar, não vai jogar aqui, indica em outro estádio. Desculpa. Você tem que dar um jeito. E assim, você está desvalorizando. A gente não pode romantizar. A boa notícia para o Botafogo hoje, além de ser mais um resultado positivo, sequência, é que não saiu ninguém machucado. O time, podemos chamar de alternativo, tem boas respostas. E o Botafogo consegue encaminhar. O Castro batia muito nessa tecla, que ele queria muito tirar essas 2 datas de Sul-Americano, o Botafogo acabou não conseguindo. Você consegue encaminhar, você dá um outro peso pro jogo de volta, você mantém seu foco ali de... Muito respeitosamente, e não vou falar de um jeito positivo, mas respeitoso, europeizados, né? Então tá bom. Então vamos deixar vamos explicar o que é o Patronato. Não, mas a Peraí, vamos explicar. Ela é injustificável. Concordo, vou chegar lá. Você tá depreciando o futebol sul-americano. Dane-se o Patronato. Se ele não tem condição, não joga. Vamos achar bonito esse negócio aí. Eu acho o seguinte. Tem uma valeta no campo. Até porque vai quebrar os jogadores. O time é líder do Campeonato Brasileiro. Não posso falar, eu tô tentando explicar. Eu concordo com vocês sobre o gramado. Vê que essa história de futebol raiz. A apresentadora tinha que intervir nessa hora, né, eu acho. O Patronato é um time fundado há 109 anos por um padre para catequizar pessoas. O nome do estádio é Presbítero. Em 1970 ele se filia à AFA só. Antes ele não era um time que disputava a liga da região dele. Foi de 70 para cá, não deu para crescer grama, não? Presta atenção, dava para crescer grama. Quando você tem a história do Patronato. Quando você tem um time de Série B num futebol hoje empobrecido, e o regulamento permite que esse time jogue o torneio, eu acho que a organizadora do torneio tem que ajudar o clube a ter um gramado. Porque a única coisa... Tem 2 coisas que eu acho que são necessárias. Um gramado, que é essencial, e eu assino embaixo o que vocês disseram, e condições seguras para quem vai ver o jogo.
O vestiário não precisa ser o melhor vestiário do mundo. Não, eu concordo. Não precisa ter a melhor sala de imprensa do mundo. Mas se tiver bola, ajuda também. Mas aí Não, é uma bola boa. Nesse caso, o patronato não tem as condições que vocês querem para oferecer. E eu concordo com tudo que vocês disseram. Mas isso invalida a crítica a quem organiza? Não, a crítica pareceu ao clube. Não, a crítica é o Comebol. Você não viu, a crítica é o Comebol. Onde Eu fica... posso falar do Botafogo então agora? Onde fica Em que cidade fica o patronato? Paraná, Entre Rios, né? Entre Rios. Vem cá, gente, não dá para jogar aqui. Eles andaram vetando, eles vetaram gramados. Ele tirou o Galo do Mineirão. Tirou o Galo do Mineirão, tirou... tinha outro time. A torcida do Botafogo vai ficar brava se não falar do Carlos Alberto aqui, que marcou de novo, hein? Então é o seguinte, mas brava ela tinha que ficar ao perder um jogador e ainda bem que não aconteceu. Isso aqui é gravíssimo. Você não pode um time que pode ser o campeão brasileiro, que hoje tem essa ambição e ela é legítima, colocá-lo aqui. Você vai falar assim, você acha que o treinador, o Caçapa ou o Bruno Lage está chegando para dizer, Tiquinho Soares, preciso botar o Tiquinho nesse jogo. Você fala assim, mas não dá, cara. Ele pisa num buraco, o Brasileirão vai para o espaço. Você não pode. O cara vem com balde, nem areia tem. Faltou areia. É tragicômica essa cena, cara. Não, mas pô, a gente tá muito europeizado. Olha metade do buraco. Isso é bonito, né? Romântico. Deixa a Dani. Não, eu quero que vocês falem, porque tem... A noite está especial, volte sempre. Sou eu que causo esse efeito aqui no dia de passe? Em relação ao Botafogo, de qualquer forma, acho que... Janderson, Carlos Alberto, não precisou colocar o Tiquinho, construir um bom resultado fora de casa, tem bastante coisa positiva. Eu acho que essa é a grande notícia, no fim é essa, Dani, porque na hora que a gente viu ali o confronto e a gente viu aquilo que o Botafogo está jogando no Campeonato Brasileiro, eu acho que ninguém imaginou muito a possibilidade do Botafogo ser eliminado para o Patronato e não chegar às oitavas de final da competição. Sim. Agora, todo mundo pensou de cara, é péssimo para o Botafogo ter que jogar essa fase, porque tem que jogar 2 partidas utilizando seus jogadores no elenco que é o líder do Campeonato Brasileiro e tudo mais. No fim, usou metade dos jogadores titulares no primeiro jogo. E se quiser... a gente há de convir pelo nível do adversário, né? Não vai precisar colocar nenhum titular. Não precisa, no jogo de volta não precisa colocar nenhum titular. O Textor vai dar arquibancada pro campo. Se precisar. Mas o Textor é muito mais legal ver como visitante da Argentina. E o Botafogo avança. Então, assim, o grande prejuízo de jogar essa fase, que era você ter que jogar 180 minutos. Uma viagem, né? A mais. A viagem já foi, né? Mas quantos presidentes... minutos, ele pegou um jatinho hoje foi pra lá. Quantos presidentes... Não tem. Vamos encerrar? Quantos presidentes podem ir para arquibancada atualmente? Quantos presidentes podem ir para arquibancada? Pede 4. Está nas oitavas da Sul-Americana o Botafogo? É isso que eu quero saber. Está. Aqui no Brasil? Está? Está. Sim. Tá. Assim como briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Não, isso aí a gente já sabia há muito tempo. Né? 10 pontos de vantagem se você disser que não briga pelo título. Mas o Botafogo, líder com sobras do Campeonato Brasileiro, é o principal favorito da Sul-Americana se levar o campeonato a sério? Aí a gente vai ter uma questão de elenco para pensar, que eu acho que é a grande vantagem do jogo de hoje. O Carlos Alberto em crescimento, o Janderson jogando bem. Vamos administrar. Vamos ver para onde a gente vai correr aqui. Precisa de reforços? É isso que você está dizendo? O John Textor falou na entrevista recente que ele pretende reforçar o elenco. Mas precisa pensar no brasileiro. Ele pode perder o Tiquinho Soares para a Arábia Saudita. Para esse contexto, uma coisa é a gente dizer que, de repente, o Corinthians escapando lá de baixo no brasileiro pode olhar com olhos especiais para a Sul-Americana. O próprio São Paulo, que já mostrou no ano passado que conquistar esse título seria algo muito especial. Agora, o Botafogo, na condição que está, com a vantagem que tem no Campeonato Brasileiro... Assim, a Sul-Americana que segundo plano. É segundo plano. Nada pode tirar a atenção do Botafogo do Campeonato Brasileiro por tudo que se apresenta nesse momento. É muito... E pode ter sido uma oportunidade muito grande. A chance já do Bruno Lage, que chegou e foi apresentado hoje como treinador, ficar proposta. Ah, é? O Caçapa fez mas o Textor não vai tirar da empresa. Mas o Caçapa agora vai tá na holding. Tá na holding, exatamente. O Caçapa fez um ótimo trabalho no momento que vamos dizer que é uma crise que o Botafogo viveu. Saída do Luiz Castro, que é o líder do campeonato, e agora vem o Bruno Lage. Acho que é uma boa escolha. Vamos torcer para que ele consiga... Porque assim, o que o Bruno Lage tem que ter na cabeça nesse momento é que ele não pode atrapalhar. Quer dizer, ou seja, o Botafogo está funcionando. Estou te dando o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro.
Então, eu vou implantar minhas ideias. Não, calma. Isso já foi conversado. Não, claro que ele vem para isso. Ali tem um chefe. Mas né? Não político. Mas a escolha foi boa. E o Textor tem um poder de convencimento grande. Porque ele tem o Lyon, ele tem... O clube de Premier League. O clube de Premier League. Ele tem assim, uma estrutura do futebol que sai das fronteiras brasileiras e ela é muito atraente. Você viu na entrevista a quem ele elogiou para as contratações? O scout do clube, o sistema. Tá, claro. É um modelo de SAF. Aqui chega o técnico e fala, eu quero aquele. Aí manda buscar o cara de 30 e poucos anos de idade, que tem uma fase boa, outra, faz contar 3 anos com o cara vai embora de 6 meses. Incontrolável, indomável. Chega o dirigente e fala, vamos protestar. Profissional. Pode fazer. O Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, continua na Sul-Americana, tem esse play-off, né? Essa repescagem contra o Patronato. 2 jogos na semana que vem é no Rio de Janeiro e deu um belo primeiro passo, vencendo por 2-0 na Argentina. Os detalhes com Gustavo Mel. Já coloca um pezinho nas oitavas de final da Sul-Americana em um jogo que vários desses jogadores apareceram, mas quem brilhou de fato foi ele, John Textor, o norte-americano mais sudaca do momento. Foi ver o jogo na arquibancada com os torcedores do Botafogo, fez festa, enfim, grande personagem John Textor, que inclusive a gente ouviu e entrevistou aqui na ESPN. O Botafogo de John Textor tá embalado. Elson, o Tietê poupados, pensando no Campeonato Brasileiro. E aí, esse time mostra força contra o Patronato, consegue uma vitória fora de casa, Elton. Num estádio, vou te falar, hein, o pessoal pegando areia para cobrir buraco e tal. Mas o Botafogo foi lá e conseguiu e não machucou, não teve ninguém machucado, né, nesse gramado tão ruim, que acho que não tem condições de ter uma competição internacional. Mas o Botafogo vai bem na Sul-Americana então, Elton. Com o gramado machucado não, mas o Di Plácido saiu com pontos no rosto, né? Tomou uma cotovelada ainda no primeiro tempo. Para mim um lance que era para cartão vermelho, o jogador do Patronato só recebeu cartão amarelo. Lamentável a gente ver isso, né? Numa competição internacional da Conmebol, esse gramado tão irregular e alguns buracos, inclusive, Edu, dava para entrar um pé inteiro, né? E olha que alguns pés de jogadores não são pequenos. E entravam os pés inteiros. A gente está vendo o lance aí do Di Plácido. Foi um jogo inteligente que fez o Botafogo. Primeiro, poupando alguns jogadores. Segundo, não tendo aquela, vontade, entre aspas, né, de ter a bola. Porque nesse campo era muito difícil. Tanto que o Patronato teve muito mais posse, principalmente no segundo tempo, né? Quando o Botafogo até teve mais espaço para contra-atacar e fez os seus 2 gols. Saiu com um grande resultado e ainda comemorou um gol anulado, né, do Patronato no final, que poderia ali diminuir essa vantagem. Então, deu muito certo essa excursão do Botafogo para jogar esse jogo de ida da Copa Sul-Americana, porque consegue um resultado que dá a vantagem de 2 gols, poupou alguns jogadores, deixando no banco de reservas, teve a semana inteira aí para trabalhar esses jogadores ou descansar esses jogadores e pode, quem sabe até, porque o Patronato é um time muito fraco, pode fazer isso no jogo da volta, né? Colocar também jogadores reservas ou tentar mesclar a equipe, já com o Bruno Lages no comando da equipe, né? Já que ele deve estrear nesse fim de semana. Acabou sendo um grande resultado para o Botafogo para se classificar para as oitavas da Sul-Americana e, ao mesmo tempo, ter fôlego para seguir líder do Campeonato Brasileiro, que eu acho que o desafio é muito maior, né? Se manter em primeiro lugar do que a própria Copa Sul-Americana, que o Botafogo naturalmente vai avançar e ficar entre os 16 melhores. Antes de passar para o Antero, só comentar que o Di Plácido, ele mesmo disse que foi lance de jogo. Eu também acho que era lance para expulsão. E teve um pênalti para o Botafogo não marcado no primeiro tempo. Oi? Eu acho que ele ironizou, porque ele ainda falou assim, eu dei uma cabeçada no cotovelo do adversário. Eu acho que ele falou meio ironizando isso, que foi um lance de jogo meio na ironia, né? Então eu fui ingênuo que achei que ele estava falando, não, foi coisa de jogo. Mas é isso, eu acho que era para cartão e a expulsão era para vermelho e teve um pênalti não marcado. Mas, Antero, é isso, o Botafogo consegue um resultado excelente, apesar dos problemas de arbitragem, com o Janderson se destacando aí na partida. Sem o Tiquinho, chegou o Janderson para resolver. Olha, me chamou a atenção no Botafogo
a confiança, personalidade, mesmo com essas alterações, com um time misto, um mistão do Botafogo. A gente não fala mais isso, né? Você falou time misto, agora é bonito falar o time alternativo para não ferir suscetibilidades de jogadores. Como curtiu esse duelo com o time brasileiro, tempo ruim, aliás, tempo ruim, né, que vem vindo do sul, aqui da nossa América, né, Argentina, Uruguai, chegou no Rio Grande do Sul, está subindo de Santa Catarina, Paraná, deve chegar talvez com menos força aqui no final de semana. Agora estou também um homem do tempo. Então, prejudicou as duas equipes, só que o Botafogo, por ter mais qualidade, mesmo não tendo a força total, acabou superando esse desafio, faz 2-0, e pode mesmo, como o Elton lembrou, chegar no final de semana. Um desafio no Brasileiro, tem que manter essa pegada forte na Série A em busca do título. E depois, ali já não sei se com um novo técnico ou ainda com o Caçapa, dar uma dosada, deixar os principais no banco e, se houver algum risco de surpresa, aí reagir rapidamente. Então, diria que ele passou bem por um obstáculo. E toda hora que eu vejo patronato aqui no Brasil é um escritório, né? Ligado de alguma forma, não sei, a consulado italiano, presta serviços de tradução para quem tem de levar documentação aqui no consulado. Por isso, toda hora que eu vi patronato. Mas, enfim, é uma curiosidade que a Sul-Americana nos proporciona, né, de vermos times pouco famosos ou novos tendo algum destaque. Mas, concordo com você, Edu, não dá, né, para ter uma competição internacional com um campo dessa qualidade. E, para mim, também vermelho, tem dúvida. Lucas Perry fez mais uma defesaça, o goleiro do Botafogo, né? Olha, daqui a pouco a gente vai ver como foi a apresentação. Verdade. O goleiraço. Como foi a apresentação do Bruno Lage. Aqui ao meu lado, o homem do tempo.